O pote de balas com cheiro fétido revelou o crime horrendo da madrasta. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Sofia morava numa casinha amarela clara, escondida na periferia da cidade de Campos do Jordão. A casa parecia absolutamente comum, tão tranquila que qualquer um diria ser o lugar ideal para criar uma criança. Mas para Sofia, era uma gaiola dourada, onde ela sempre se sentia como um passarinho sendo observado e por alguém na escuridão. Coma mais um pouco de sopa, Sofia, disse Dona Maria com um sorriso suave durante o jantar. Os olhos dela se curvavam por trás dos óculos finos, a voz doce como um canto de ninar. Já estou satisfeita, respondeu Sofia, olhando para o pai, seu Miguel, que lia o jornal. Ele nem levantou a cabeça. Seu Miguel vivia ocupado demais, exausto depois do trabalho no escritório de administração civil. Tudo em casa, ele deixava sob os cuidados de Maria. E ela, uma mulher de aparência recatada, mãos alvas e sempre com um sorriso nos lábios, era justamente o que fazia Sofia nunca se sentir em paz. Ela não sabia exatamente por quê. Mas toda vez que Maria a olhava, um arrepio gelado subia por sua espinha, como se formigas andassem ao contrário. Uma vez, Sofia contou essa sensação para sua melhor amiga, Lúcia, na escola. Ela fez alguma coisa com você? Lúcia inclinou a cabeça, o cabelo preto e comprido caindo sobre os ombros. Minha madrasta grita bastante, mas não chega a me assustar assim. Sofia balançou a cabeça. Não. Mas tem algo errado. É o jeito e como ela me olha. Como se estivesse esperando alguma coisa. Lúcia deu uma risadinha. Talvez ela só queira ser sua amiga. Sofia não respondeu. Havia coisas que Lúcia jamais entenderia. Na tarde de sexta-feira, caía uma chuva leve. Maria disse que precisava ir ao mercado comprar carne e que voltaria tarde. Assim que ouviu o som da porta se fechando, Sofia correu para a cozinha. Já fazia tempo que ela reparava num pote de balas de porcelana guardado dentro do armário de madeira, sempre trancado. Quem tranca em um pote de balas? Desta vez, ela estava preparada. Pegou sorrateiramente uma chave pequena na gaveta debaixo do quarto do pai. Com as mãos trêmulas, Sofia destrancou o armário. O clique foi sutil, mas fez seu coração saltar. A tampa se abriu. Um cheiro forte e metálico, podre, invadiu seu nariz. Como carne crua estragada, ou sangue coagulado. Ela quase vomitou. Dentro, havia balas em forma de coração, redondinhas, vermelhas e rosadas. Mas a primeira que ela pegou a deixou gelada, e um fio de cabelo grudava embaixo dela, manchado com sangue seco. Era um fio fino, castanho claro, que não parecia nem com o cabelo de Maria, nem com o dela mesma. Sofia rapidamente pegou outra bala. A casquinha quebrou um pouco sob seus dedos. Um pedacinho de unha minúsculo, ainda com carne ao redor, caiu. Meu Deus! Ela sussurrou, tremendo. Nesse instante, uma mão fria tocou seu ombro. Sofia! A voz doce como mel sussurrou em seu ouvido. O que você está fazendo com os docinhos da mamãe? Sofia ficou paralisada. Não teve coragem de se virar. Eu. Murmurou. Eu, e só estava curiosa. Maria sorriu, leve como o vento. A mão dela deslizou para fora do ombro da menina, e lentamente fechou a tampa do pote. Essas balas são especiais, não são para mais ninguém além da mamãe. Ela se curvou, falando próximo ao ouvido de Sofia. Mas se você quiser provar, mamãe pode preparar uma porção só para você. Sofia deu um passo para trás, esbarrando na mesa. Ela ergueu o olhar e viu aqueles olhos. Algo por trás daquela fachada gentil estava fervendo. Ela viu claramente. Maria não era uma pessoa normal. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O som da chuva batendo na janela só tornava o quarto mais gelado. Ela ficou imóvel, escutando. Uma risada infantil ecoou. Ela se sentou num pulo. Não era Maria. Era uma risada de criança. Suave. Mas perturbadora.
Sofia abriu a porta do quarto e saiu silenciosamente pelo corredor. As luzes estavam todas apagadas, restando apenas um brilho fraco vindo do abajur da cozinha. A risada vinha do porão. Ela nunca descia ao porão à noite. Mas agora, como se algo a impulsionasse, Sofia pegou uma lanterna e começou a descer. Os degraus de madeira rangiam sob seus pés. A porta do porão estava entreaberta. Na escuridão, ela acendeu a lanterna. As paredes estavam úmidas, manchadas. No centro do chão, havia uma caixa de madeira. Ela se aproximou. Na tampa, uma frase rabiscada em tinta vermelha. Docinhos da Larissa 2022. Sofia abriu a caixa. No topo havia uma foto de uma garotinha da idade dela, cabelos castanhos encaracolados, olhos grandes. Sem sorrir. Embaixo da foto, uma sequência de objetos, um sapatinho infantil, uma boneca rasgada, uma caixinha de leite vazia, uma mochila roxa desgastada. As mãos de Sofia começaram a tremer. Aqueles objetos, e ela já os tinha visto. No mural de crianças desaparecidas do supermercado perto da escola. Larissa desapareceu em julho do ano passado. Nunca encontraram o corpo. Nenhuma pista. Ela puxou mais caixas de baixo. Cada uma com um nome diferente: de Natália 2021, Lúcia de 2020, Aline 2019. Sofia ofegou. Aquele cômodo era e uma coleção. Não, e não pode ser. Ela recuou, batendo numa cadeira de madeira atrás dela. O chão do andar de cima rangeu. Ela ouviu uma voz. O que você está brincando aí embaixo? Sofia? A voz era doce como açúcar, mas fria como gelo. Ela disparou escada acima, bateu a porta do porão com força e passou o trinco. Seu coração batia descompassado. Maria sabia que ela tinha visto tudo. E seu pai, e será que ele sabia? Na manhã seguinte, quando Maria saiu para entregar um presente a uma amiga da paróquia, Sofia aproveitou para invadir o escritório do pai. Ela sabia que ele guardava documentos importantes atrás da estante, onde havia uma pequena fresta entre os livros antigos. Ela puxou um maço de pastas. Um nome chamou sua atenção de imediato: Maria Ribeiro. O dossiê era grosso. Na capa, um carimbo em vermelho: liberada provisoriamente. As páginas seguintes descreviam: Maria já havia sido detida por suspeita de envenenar crianças no orfanato Nossa Senhora das Dores, Dona Ribeiro. Estado mental instável. Suspeita de transtorno de personalidade. Recomendação: vigilância especial. Mais uma linha a deixou paralisada. Fiador: Miguel Almeida, agente supervisor civil, Campos do Jordão. Seu pai. Foi ele quem a atirou daquele lugar. O som da porta da sala se abriu. Maria estava de volta. Sofia, em pânico, tentou enfiar os documentos de volta no esconderijo. Mas já era tarde. O que você está procurando aí? Maria estava de pé no batente da porta, segurando o guarda-chuva ainda pingando. E só estava arrumando os livros, ela gaguejou. Maria entrou no cômodo, suavemente. Mas havia algo apertado na mão dela, escondido sob o casaco. Quando tirou a mão, era uma faca de descascar frutas, com a lâmina brilhando. Você já sabe demais. Ela inclinou a cabeça. Não se preocupe. Logo você será especial como a Larissa. Você está louca. Sofia recuou. Louca? Ela deu uma gargalhada, um som que ecoava nas paredes como se girasse em espiral. Seu fígado ainda está fresco. Acho que vai ter um sabor mais marcante. Pelo menos, e melhor que o da Lúcia. Os olhos de Maria brilharam ao mencionar aquele nome. Sofia gritou, empurrou a cadeira e saiu correndo da sala. Subiu correndo até seu quarto, trancou a porta e se encolheu num canto da parede. Do lado de fora, ela ouviu a voz de Maria, suave, quase como uma cantiga. Docinho pra filha, docinho pra mãe. Fica mais doce quando você grita assim. Sofia tremia.
Sabia que não poderia passar mais uma noite naquela casa. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou acordada o tempo todo, os olhos fixos na fechadura da porta. Do lado de fora, o som das pantufas de Maria arrastando-se pelo corredor era como correntes sendo puxadas por uma fera caçando. Cada vez que ela parava em frente à porta, Sofia prendia a respiração, segurando com força uma faquinha de manteiga escondida sob o travesseiro. Era só para cortar pão, mas naquele momento, era a única coisa que lhe dava uma falsa sensação de defesa. Por volta das 3 da manhã, tudo ficou em silêncio. A chuva cessara. O vento assobiava suave pela janela. Sofia enfiou o rosto no travesseiro, tentando conter o choro. Mas sua garganta ardia. Sua mente girava, imagens se empilhando uma sobre a outra, o pote de balas com cheiro de sangue, os pedacinhos de unhas, a foto da menina Larissa, e a frase "O docinho da Larissa 2022". E então, e as palavras de Maria. Você será especial como a Larissa. Sofia sabia, ela já tinha feito isso antes. Muitas vezes. Com várias crianças. Agora era a vez dela. Na manhã seguinte, Maria agia como se nada tivesse acontecido. Fez panquecas. Ainda colocou calda de blueberry, o sabor favorito de Sofia. O aroma doce invadia a cozinha, mas só fazia Sofia sentir náuseas. Vai comer um pouco? Maria sorriu, cortando uma panqueca perfeitamente quadrada e colocando no prato azul claro. Coloquei um sabor novo. Sofia ficou imóvel. Não tirava os olhos do prato. Tem carne? Ela perguntou em voz baixa, quase para si mesma. Maria soltou uma risada. Ora, o que você está dizendo, Sofia? Panqueca feita de carne? E estou perguntando sério, ela respondeu, a voz trêmula. Tem, e carne humana? Ela parou por um instante. Depois, riu. Você devia tirar uns dias da escola. Parece que sua cabeça está cheia dessas histórias de terror da internet. Essas crianças de hoje em dia, com a imaginação tão fértil. Maria falou, os olhos sem piscar. Sofia não tocou em nenhuma mordida. Esperou até que Maria saísse para regar os vasos de lavanda no jardim, então voltou sorrateiramente ao escritório do pai. Ela precisava saber mais. Precisava ter certeza e antes de agir. O dossiê que encontrara no dia anterior estava muito bem escondido, mas ela lembrava exatamente onde. Foi tirando pilhas de livros e documentos até encontrar a folha com o carimbo vermelho liberada provisoriamente. Nome: Maria Ribeiro. Instituição de internação antes da liberação: o Hospital Psiquiátrico Santa Helena, Itabira. Acusação suspeita: envenenamento de 4 crianças, comportamento psicótico, descontrole de personalidade. Virou a página. Anotações do psiquiatra responsável. A paciente Maria demonstra uma obsessão peculiar pela expressão docinho e o hábito de cortar cabelos, recolher unhas das vítimas para preservar o sabor. Nenhum sinal de arrependimento. Outro trecho. Não deve ter contato com menores de idade. Sofia ficou boquiaberta. Quando virava mais páginas, a porta do escritório se abriu de repente. O que está procurando aqui? A voz de Maria soou atrás dela. Suave. Familiar. Mas desta vez, Sofia sentiu claramente e a lâmina por trás do sorriso. Ela se virou. Maria estava ali, braços cruzados, os olhos fixos no dossiê nas mãos de Sofia. Isso é só um arquivo antigo, disse ela com voz neutra. Nada importante. Importante para mim. Sofia respondeu. Você realmente fez aquelas coisas horríveis. E meu pai, e foi ele quem tirou você do hospital psiquiátrico. Por quê? Porque eu amo seu pai, Maria avançou lentamente pela sala. Porque eu queria uma família. Um lar. Um lugar para ir recomeçar. Recomeçar e matando crianças? Não é matar, Maria parou e sorriu. É, e saborear. Sabia que, quando uma criança sente medo extremo, o sangue fica mais forte. Mais doce. Especial.
Você é um monstro. Sofia gritou. Sou uma artista. Maria sussurrou. E você, Sofia, e é minha obra final. Esperei esse sabor por um ano inteiro. Ela tirou a faquinha do bolso do casaco. Não se preocupe. Vai ser suave. Como foi com a Larissa? Sofia tirou o dossiê no rosto dela e saiu correndo. Subiu as escadas feito louca, o coração disparado. Quando chegou ao quarto, bateu a porta, trancou com as duas chaves, e empurrou o armário para bloquear a entrada. Maria estava do lado de fora, batendo na porta com delicadeza. Querida, e não dificulte. Se você colaborar, não vai doer tanto. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Lúcia. Por favor, avisa a professora Marta. Estou em perigo. Maria, e matou crianças. Tenho provas. A mensagem foi enviada. Mas ninguém respondeu. Lá fora, Maria continuava paciente. Vou fazer mais docinhos especiais. Só pra você. Sofia deslizou até o chão, abraçando a cabeça. Só restavam duas escolhas, ficar e morrer, ou fugir. Na manhã seguinte, o céu estava nublado e o vento assobiava forte. Maria saiu por um tempo dizendo que iria à igreja. Sofia sabia, e aquela era sua única chance. Silenciosamente, separou alguns itens do celular, um pouco de dinheiro escondido num pote de canetas, um casaco quente e uma faca de descascar frutas da cozinha. Depois, tirou o lençol da cama, amarrou firmemente fazendo uma corda comprida e a passou pela grade da janela do segundo andar. Respirou fundo e escalou para fora. Vai dar certo, e vai dar certo. Ela murmurava. A chuva começou a cair fina. O vento soprava forte, fazendo a corda de tecido balançar levemente. Sofia desceu devagar, as mãos ardendo com o atrito. Quando alcançou o chão, correu direto para a floresta atrás da casa. Galhos batiam contra sua pele. Pedras cortavam sua pele. Mas ela não parou. Precisava sair dali. Precisava encontrar ajuda. Ela se lembrou de um telefone público no fim da estrada velha, a cerca de 2 quilômetros de distância. Se corresse rápido. O vento ficava cada vez mais forte. O céu escurecia mesmo sendo ainda meio da tarde. Ao chegar ao telefone público, ela pegou o fone e discou o número de emergência. Polícia local, boa tarde. Por favor, ela chorava. Meu nome é Sofia Almeida. Tenho 12 anos. Minha madrasta, e é uma assassina. Ela mata crianças. Ela guarda unhas e cabelos das vítimas. Ela quer fazer balas com o meu fígado. Calma, querida. Onde você está agora? No telefone público da Rua das Araucárias. Depois do Bosque de Pinheiros. Por favor, rápido, ela está. Passos. Chinelos pisando na água. Um assobio sinistro. Ela se virou. Maria estava lá, a uns 20 metros de distância. Vestia uma capa de chuva longa, segurando uma sacola plástica transparente. Dentro havia algo vermelho escuro, gotejando no chão. Parecia carne crua. Parecia vísceras. Você é boa em fugir, ela disse, caminhando devagar. Mas eu sempre encontro. Docinhos bons não podem escapar. Sofia gritou, jogou o telefone e correu para a floresta. A chuva caiu forte como uma fúria. O vento puxava seus cabelos para trás. Galhos cortavam seu rosto, o sangue escorria nos olhos, mas ela não parava. Atrás, Maria continuava andando, passo por passo, como um fantasma. Sofia, ela berrou. Volta aqui. Seu fígado vai estragar. Ela não parou. Não queria ser sobremesa de um monstro. Precisava sobreviver. A lama grudava nos sapatos, mas Sofia continuava correndo. Ofegante, o coração batendo como um tambor. Cada rajada de vento trazia cheiro de folhas podres e frio cortante.
Cada estalo de galho seco atrás a fazia olhar para trás o tempo todo. Mas não via ninguém. Não precisava ver. Ela sabia que Maria ainda estava atrás. A chuva piorava. A camisola encharcada grudava na pele. As mãos estavam dormentes. O rosto ardia como se fosse picado por agulhas. Precisava achar abrigo. Precisava. À frente, por entre as árvores, uma luz de poste fraca amarelada piscava. Ela atravessou os arbustos, virou à direita. O telefone público. Graças a Deus, ela arfou, correndo para a cabine, pegou o fone. Desta vez, uma voz masculina atendeu. Central de Emergência de Campos do Jordão. Aqui é o Tenente Matheus Rodrigues. Quem fala? Sou Sofia Almeida, ela arfava. Eu já liguei antes. Fugi de casa. Minha madrasta é uma assassina. Ela está me perseguindo. Por favor, me ajude. Sofia, calma. Onde você está agora? No telefone público e no fim da Rua das Araucárias. Perto da Floresta Oeste. Por favor, rápido. Ela tem uma faca. Ela carrega vísceras num saco. Ela mata crianças e transforma em doces. Mateus ficou em silêncio por um segundo. Você consegue se esconder por aí? Não fique exposta. Sofia gritou, ela está vindo. Por favor. Por favor. Passos apressados pisando na água atrás. Ela se virou. Maria. Na beirada da floresta. A capa de chuva grudada no corpo, o cabelo molhado e grudado como cordas emboladas. Nas mãos, a sacola plástica pingando sangue, as manchas vermelhas se espalhando a cada passo. Sofia Aya. Ela sibilou, não muito alto, mas a voz ecoou na chuva. Correr é bom. Faz o sangue circular. Seu fígado vai ficar mais macio e mais saboroso. Sofia gritou, largou o telefone e correu para a estrada principal. Corria sem rumo, sem olhar para onde ia. O último poste de luz ficou para trás. À frente, a rodovia BR-354 brilhava sob a chuva forte como uma cachoeira. Buzinas. Faróis bateram direto nela. Um caminhão laranja freou com tudo, os pneus chiaram no asfalto molhado. Sofia ficou paralisada, como hipnotizada. A porta da cabine se abriu, e um homem forte, barbudo, pulou para fora. Meu Deus! Menina! Você está bem? Ele gritou, abraçando-a. Você correu no meio da pista. O que aconteceu com você? Me ajude, por favor. Sofia soluçava. Tem alguém que mata pessoas e ela está vindo. Meu nome é Alberto, ele disse, segurando os ombros dela, olhando ao redor. Você está tremendo igual o vara verde. Sobe no caminhão. Eu te levo para a delegacia. Sofia foi colocada no banco do passageiro. O motor ligou, o caminhão começou a manobrar. A silhueta de alguém na borda da floresta fez Alberto franzir a testa. Uma mulher com capa de chuva branca se aproximava, levantando algo pequeno na mão. A voz dela soou calma, gentil. Olá, sou assistente de saúde da região. Essa criança está em tratamento. Ela fugiu da clínica e está tendo delírios. Preciso levá-la de volta. Alberto abaixou o vidro. A senhora disse o quê? Maria chegou mais perto, o rosto molhado, mas ainda sorrindo. A menina tem histórico de delírios. A família tem registro. Posso mostrar meu crachá? Então me mostre, Alberto rosnou. Sofia gritou, não acredite nela. Ela não é enfermeira. Ela é um monstro. Alberto olhou para Maria, depois para a menina tremendo ao seu lado. Ele pegou o celular, cauteloso. Espera aí. Vou ligar para a polícia para confirmar. O rosto de Maria tremeu um pouco. Não precisa incomodar. Ela recuou, lentamente, depois virou-se de repente e correu para a floresta como uma rajada de vento branco.
Alberto abriu a porta do caminhão, como se fosse atrás dela, mas Sofia agarrou firme o braço dele. Não. Ela tem uma faca. Ela mata de verdade. Por favor, não vá. Alberto hesitou, depois ligou imediatamente. Alberto Santos. Estou na entrada da BR-354, sentido Campos do Jordão. Acabei de encontrar uma menina dizendo estar sendo perseguida pela madrasta. A suspeita fugiu para a floresta. É urgente. A voz do outro lado da linha, e já recebemos um alerta. Uma menina chamada Sofia Almeida relatou o mesmo caso há poucos minutos. A viatura está a caminho. Permaneça no local. Alberto se virou para ela e suspirou. Você está segura agora. Ela o abraçou e caiu no choro. Menos de 10 minutos depois, 2 viaturas policiais e uma ambulância chegaram ao local. O tenente Mateus, que havia atendido a ligação anterior, veio pessoalmente. Era um homem por volta dos 40 anos, porte atlético, olhar penetrante, voz grave. Ao ver Sofia, ele se abaixou para ficar na altura dela. Você é Sofia Almeida? Ela assentiu com a cabeça. Você trouxe alguma coisa com você? Alguma prova? Não, e mais lá em casa, e no porão, e tem caixas com fotos, e com cabelo, com unhas, e até fígado humano. É verdade. Eu vi. Mateus virou-se para a equipe tática, e precisamos de um mandado de busca urgente. Iniciem o pedido agora. Outro oficial perguntou, via suspeita. Alberto respondeu, e fugiu para a mata. Estava desarmada, mas pode estar com uma faca. Mateus sacou sua pistola, prendeu a lanterna ao peito. Espalhem-se. Sigam a direção indicada pela menina. Tenham cuidado, o alvo é extremamente perigoso. Sofia foi levada à ambulância. Enquanto o médico fazia uma avaliação inicial, ela murmurava. Ela não vai desistir e a Maria nunca para. A polícia vasculhou toda a floresta por mais de 3 horas, com cães farejadores e drones sobrevoando a área. Nenhum sinal. Nenhum ruído. Nenhuma Maria. Como se ela tivesse se dissolvido na mata, como um pesadelo que desaparece ao amanhecer. Mateus voltou para a ambulância, franzindo a testa. Nada encontrado. Mas vamos revistar a casa ainda esta noite. Sofia apertou a mão dele. Você precisa encontrá-la. Ela não vai parar. Ela, e guarda fígados na geladeira. Mateus olhou nos olhos da menina. Ainda com medo, mas nada de delírio ali. Ele assentiu. Não vamos deixar que ela machuque mais ninguém. Eu prometo. De volta a casa, já era meia-noite. A casinha amarela estava agora cercada pela polícia. As luzes vermelhas giravam, iluminando a rua deserta. Uma barreira de segurança bloqueava a entrada. Lá dentro, a equipe de perícia trabalhava em silêncio. A luz das lanternas vasculhava cada canto, cada objeto inofensivo ganhando um ar ameaçador. Mateus, vem pro porão, disse Diego, o rosto pálido. Você precisa ver isso. Mateus não disse nada, apenas assentiu e desceu. Sob seus pés, a escada rangia como se gemesse. O cheiro de mofo, metal e algo muito familiar, sangue seco. Ao chegar, a equipe forense já havia aberto 4 caixas de madeira pintadas de preto, alinhadas sob a luz. Cada caixa tinha gravado o nome de uma menina e o ano do desaparecimento. Larissa 2022. Natália 2021. Lúcia 2020. Aline 2019. Meu Deus! Mateus murmurou. Igualzinho ao que a Sofia descreveu. Diego assentiu. Usando luvas, abriu cuidadosamente a primeira caixa. Dentro havia uma camada de balas em formato de coração, brilhantes, vermelhas. Mas ao partir levemente uma delas, revelou-se um pequeno pedaço de pele humana, com sangue seco. Mateus virou o rosto, mas sua voz permaneceu firme. Recolham amostras de DNA. Prioridade: cruzar com as vítimas desaparecidas nos últimos anos.
Uma perita falou do canto da sala e encontramos um freezer atrás da cortina de veludo. Há sinais de conservação de órgãos. Especificamente, perguntou Mateus. Ela abriu o congelador, as mãos levemente trêmulas. Fígados, rins, corações e alguns com cortes precisos. Possivelmente preparados ou para uso posterior. Outro oficial completou, na mesa, há potes de vidro com cabelos, unhas, alguns dentes de leite. Diego soltou um suspiro pesado, a voz rouca, o que diabos essa mulher fazia e transformava partes das vítimas em balas, depois guardava e como oferendas. Mateus não respondeu. Dirigiu-se à terceira caixa e a abriu. Um pedaço de papel caiu. Escrita tremida, com caneta vermelha. Mais doce quando ainda se tem medo. O sabor do desespero é a única coisa que nunca desaparece. No andar de cima, o pai de Sofia, seu Miguel, foi levado a uma área segura por Fernanda, psicóloga responsável por apoio psicológico a testemunhas e familiares. Senhor Miguel, preciso da sua colaboração, disse Fernanda, com firmeza, mas em tom gentil. O senhor foi a única pessoa que conviveu com Maria por anos. Nunca percebeu nada estranho? Miguel estava sentado, apático, com as mãos na cabeça. Eu não sabia de nada, ele sussurrou. Ela era gentil. Cuidava da casa, cozinhava e me ajudava a cuidar da Sofia. Eu não posso acreditar. O senhor sabia que ela havia sido internada no Hospital Psiquiátrico Santa Helena? Fernanda perguntou diretamente. Miguel assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo. Eu sabia e eu mesmo garanti a saída dela. Disseram que ela teve traumas na infância, mas que estava estável. Achei que eu poderia ajudá-la a recomeçar. Por que o senhor confiou? Porque ela disse. Ele engasgou com as palavras e ela só queria uma família. Queria amar de verdade. Eu acreditei e eu achei que poderia curar uma alma. Fernanda segurou a respiração. E sua filha quase perdeu a vida por causa dessa bondade cega. Miguel abaixou a cabeça entre as mãos. Não respondeu. Mateus não disse nada. Ele apenas olhava para Sofia, a menina de 12 anos tremendo sob o cobertor, os olhos fixos no vazio. Ela havia dito desde o início. Ninguém escutou. 3 dias após a polícia revistar a casa de Maria, Sofia foi transferida para uma ala especial de cuidados psicológicos no hospital provincial. Ela dormiu quase 30 horas seguidas, o corpo esgotado após dias de fuga e tensão. Quando acordou, uma mulher de jaleco branco, cabelo levemente cacheado e rosto acolhedor estava sentada ao lado da cama. Você acordou, disse ela gentilmente. Meu nome é Letícia, sou enfermeira-chefe. Você está na ala de recuperação psicológica do Hospital Nossa Senhora da Luz. Sofia se sentou, os olhos ainda embaçados. Onde está meu pai? E a polícia? Seu pai veio. Mas ele também está recebendo cuidados especiais. Ele desabou ao saber da verdade. E aquela mulher? A Maria? Letícia hesitou, depois respondeu, a polícia ainda está procurando por ela. Mas não se preocupe, Sofia. Esta área tem vigilância 24 horas. Ninguém pode te machucar aqui. Sofia não respondeu. Virou o rosto para a parede. Ela não acreditava. Naquela noite, o hospital estava assustadoramente silencioso. Sofia acordou assustada com o som de passos. Não pareciam passos de funcionários, mas sim chinelos gastos arrastando no chão. Ela se sentou, o coração disparado. A porta se abriu. Uma mulher vestida com uniforme de enfermeira, usando máscara cirúrgica, entrou no quarto. Desculpe, agora não é hora de medicação, Sofia disse, tentando apertar o botão de emergência. SHHH, sussurrou a mulher. Só preciso checar seu batimento cardíaco. Sofia congelou. Aquela voz era inconfundível. Maria? Ela recuou, os olhos arregalados. A mulher retirou a máscara.
Era ela. O cabelo agora estava curto, aparado como o de uma enfermeira de verdade. O rosto levemente maquiado. Mas os olhos, e eram os mesmos. Frios. Afiados. Predadores. Fique quietinha, querida. Eles não chegarão a tempo, sorriu Maria. Como você entrou aqui? Isso é um hospital público. Tem segurança. Com dinheiro, se consegue tudo. E um uniforme de enfermeira comprado no mercado negro não é difícil. E os seguranças? Ela deu de ombros. Deixe que durmam com o chá de ervas da mamãe. Sofia gritou e correu até o botão de emergência, mas Maria pulou sobre ela, cobrindo sua boca com um pano com cheiro doce. Aquele cheiro, e como bala. Tudo escureceu. Quando acordou, Sofia estava amarrada a uma cadeira de madeira dentro do compartimento de um furgão. O cheiro de mofo, fumaça e sangue a fazia querer vomitar. As luzes do veículo piscavam. Lá fora, carros passavam pela rodovia. Você acordou, a voz de Maria veio do banco do motorista. Eu não queria te machucar. Mas você é muito teimosa. Sofia gritou, eu contei tudo para a polícia. Eles sabem. Vão te encontrar. Você não vai escapar. Maria riu alto. Claro que sim. Mas antes disso, e vou fazer minha última bala. Você é louca. Você é doente. Ah, não, ela respondeu. Sou sã. Tenho um ideal. Acredito na arte. Ninguém me entende, exceto vocês. Sofia se debatia, mas as amarras estavam firmes. Ela olhou ao redor e viu seu celular jogado no banco do passageiro. A tela estava trincada, mas ainda acesa. A polícia instalou rastreador no aparelho, ela falou alto. Estão seguindo o sinal. Maria arqueou a sobrancelha, olhando para o telefone. Ah, é mesmo? Ela sorriu. Então vou dar a eles um presente de despedida. Sofia pensou rápido. Ela gritou, você lembra? Você disse que o fígado dela ainda está fresco. Você até cantou. A polícia vai querer ouvir isso. Maria diminuiu a velocidade. O carro ainda seguia em frente. Está tentando me enganar? Ela perguntou. É sério. O telefone está gravando. A polícia vai saber que você confessou. Vai, repete. Maria caiu na gargalhada. Tá bom. Se é isso que você quer, vamos lá. Ela olhou pelo retrovisor, a voz cantando suavemente. Um pra você, um pra mim. Mais doce quando você grita assim. E sussurrou. Você sabe, Sofia, e doces feitos de fígado de criança têm um sabor mais profundo. Especialmente quando elas ainda estão, e com medo. A tela do celular ainda brilhava. Sofia sorriu com desprezo, você é uma idiota. Maria se virou, o quê? O celular está transmitindo ao vivo. A polícia está ouvindo você confessar seus crimes. O rosto de Maria empalideceu. Atrás, o som de sirenes invadiu o ar. Carros de polícia colavam na traseira. As luzes vermelhas e azuis dançavam nos espelhos. Merda! Maria gritou, pisando fundo no acelerador. A perseguição começou. Maria jogou o carro na contramão. Faróis de outros veículos brilharam. Sofia foi lançada para trás, batendo a cabeça na porta metálica, mas se manteve consciente. Ela gritou. Pare! Você não tem chance. Cale a boca. Maria rosnou, puxando uma faca da gaveta ao lado do volante. O carro derrapou numa curva, os pneus rangendo no asfalto. Você vai morrer, Sofia gritou. E eu vou sobreviver. Como a Larissa deveria ter sobrevivido. O rosto de Maria ficou vermelho. Ela pisou no freio, jogou o carro para o acostamento e se virou bruscamente, com a faca na mão. Sobreviver. Você é um produto com defeito. Deveria ser mais doce.
Do lado de fora, a polícia gritou: "Largue a faca! Solte a menina! Mãos para cima!" Maria berrou, puxando Sofia para servir de escudo, a faca pressionada contra o pescoço da menina. "Se derem mais um passo, eu corto ela." O tenente Mateus estava à frente, com as mãos erguidas. "Dona Maria, não faça nenhuma besteira. Não há saída. Solte a menina. Nós já temos a gravação." Maria soltou uma risada histérica. "Eles nunca vão entender. Ninguém me entende. Eles comem carne com faca e garfo e me chamam de monstro?" Sofia cerrou os dentes. De repente, jogou a cabeça para trás, acertando em cheio o rosto de Maria. "Ah!" Ela cambaleou. Mateus gritou: "Atirem na mão dela!" Bang! O estampido do tiro ecoou. A faca caiu no assoalho da van. Maria gritou, agarrando o braço ensanguentado. O oficial Diego correu e a imobilizou. Sofia foi puxada, caindo nos braços de Mateus. Ela chorava desesperadamente, o corpo inteiro tremendo. "Você foi incrível", Mateus disse, apertando levemente seu ombro. "Agora você está segura." Acabou. Maria jazia no chão, os olhos arregalados, sorrindo loucamente enquanto o sangue escorria do ferimento. "Não, ainda tem um sabor que não provei." Mateus a encarou, em silêncio. "Acabaram-se os sabores para você. Só restam grades e paredes frias." Na sala de detenção, Maria estava em isolamento especial, mãos e pés presos por algemas acolchoadas. Um grande espelho refletia seu rosto coberto por manchas de sangue seco que ainda não haviam sido limpas. Mateus observava do outro lado do vidro, em silêncio. O interrogador, Ricardo, entrou na sala. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. "Maria Ribeiro", ele começou. "A senhora foi presa por sequestro de menor, ameaça à vida e confissão de uma série de crimes contra crianças. Tem algo a declarar?" Maria sorriu. Um sorriso que fez Ricardo estremecer levemente. "Vocês não entendem arte", disse ela com voz suave. "Pode explicar as caixas de doces encontradas no porão?" "São presentes", disse ela, como quem conta uma história de fadas. "Nem todo mundo é doce o suficiente para ser guardado." Larissa era apimentada demais. Lúcia, e sem graça. Mas a Sofia tinha um medo puro. Ricardo franziu o senho. "Você matou aquelas crianças por querer doces?" "Não", respondeu Maria. "Eu as libertei deste mundo podre. Elas não foram vítimas. Foram minhas obras." "Você assume a culpa?" Maria ergueu o queixo e sorriu. "Eu me declaro criadora. Culpada. A lei de vocês não alcança o sabor do medo." No laboratório forense, o técnico Raul chamou por Mateus. "Temos os primeiros resultados de DNA das balas", disse ele, entregando um relatório impresso. "Coincidem?" Mateus perguntou, mesmo já sabendo a resposta. "Coincidem totalmente. 4 amostras batem com os registros de meninas desaparecidas cujas famílias forneceram material genético. A bala com a unha combinava com Lúcia D., desaparecida em 2020. Mateus ficou em silêncio por um segundo. "E os fígados, rins no congelador?" 3 amostras identificadas como pertencentes a outras vítimas. Podem estar ligadas a casos ainda não reportados. Diego se aproximou, viu os vídeos no computador dela. "Alguma novidade?" Raul assentiu, o rosto sombrio. "São 7 arquivos. Mostram crianças amarradas, bocas vedadas com fita, os olhos cheios de pavor. Maria filmava e dizia: esse é o ponto máximo do sabor doce." Mateus cerrou os punhos. Respirou fundo. "Mantenham os vídeos em sigilo absoluto. Nada pode vazar. Isso não é apenas um caso criminal. É um pesadelo coletivo." Por fim, Sofia foi levada ao local do crime, não para reviver o terror, mas para indicar aos investigadores os detalhes que mais se lembrava.
Minha madrasta sempre, e colocava o primeiro doce na caixa com as mãos nuas, disse ela, as mãos trêmulas ao entrar no porão. Ela dizia: mais doce quando ainda está vivo. Acho que ela tentava manter uma parte ainda quente do corpo. Você lembra se mais alguém esteve aqui? Perguntou Mateus. Sim. Uma vez, vi ela receber um homem. Usava terno, tinha sotaque do sul, chamou ela de uma rainha dos docinhos ou ponto. Diego levantou as sobrancelhas. Talvez cliente? Ou cúmplice? Não tenho certeza. Mas depois daquele dia, ela fez um pote novo de balas. Roxas claras. Mateus anotou o procurar pote roxo. E rastrear comunicações. Pode haver uma rede. Ao sair da casa, Sofia parou diante da porta. Ela olhou para a placa com o nome ainda pendurada em Família Almeida. Família, ela sussurrou. Mas era o inferno. Mateus se aproximou. Você foi muito corajosa. Eu não fui corajosa, ela respondeu, sem tirar os olhos da entrada. Eu só não queria virar sobremesa. Ele se abaixou, olhando nos olhos dela. Mas você sobreviveu. E para nós, e sobreviver é a acusação mais forte que existe. 2 dias após a prisão de Maria, o Hospital Psiquiátrico Provisório em Itabira recebeu a criminosa sob nível de vigilância 4 ou mais alto, destinado a detentos com comportamento extremamente violento e transtorno de personalidade grave. A comissária-chefe Helena Gomes, responsável pelos casos de assassinatos em série no estado de Minas Gerais, foi pessoalmente verificar a situação. Helena Gomes, delegada-chefe, ela mostrou o crachá ao agente de segurança, com a voz firme como pedra. Estou aqui para supervisionar pessoalmente o processo de avaliação psicológica da suspeita Maria Ribeiro. O funcionário abriu a porta. Sala número 7. Isolamento. Mas a senhora deve tomar cuidado, ontem à noite ela não dormiu, ficou apenas cantando uma música sem parar. Que música? O agente engoliu seco. Algo, e sobre doces. Helena entrou na cela branca como neve. Maria estava sentada na cama, vestida com uniforme de paciente, os cabelos soltos cobrindo parcialmente o rosto. Maria. Helena começou. Sou a responsável por supervisionar seu caso. Vamos conversar brevemente. Maria levantou o rosto, os olhos parecendo sem esclera. O sorriso familiar voltou aos lábios. Você é mais uma que veio assistir à peça? Não, respondeu Helena. Sou quem escreve o final. Maria inclinou a cabeça. Oh, então saiba que finais nunca são tão doces quanto se espera. Você quer colaborar com a investigação? Certamente. Com uma condição, e quero ver a menina de novo. Impossível. Maria franziu a testa. Então fico em silêncio. Helena sorriu com frieza. Não preciso que você fale. Tenho DNA, vídeos, depoimentos e sua confissão no sequestro de Sofia. Aquela menina, e era o último doce que não consegui terminar, murmurou Maria. Ela tinha um medo puro. Sem misturas. Isso é algo que as crianças de hoje não têm mais. Você vai morrer na prisão. Talvez. Mas o meu sabor vai durar para sempre. Helena se levantou. Não senti sabor nenhum. Só podridão. Maria soltou uma risada aguda como som de lâminas rangendo. Ao mesmo tempo, na delegacia de Campos do Jordão, Mateus revisava arquivos antigos de desaparecimentos desde 2017. Em sua frente, um quadro de cortiça com fotos das vítimas, datas de desaparecimento, e elementos em comum. Chefe, Diego entrou com uma nova pasta de documentos. Achamos um pendrive escondido atrás de um quadro na casa da Maria. O que tem nele? Lista com nomes de mais de 20 crianças. Muitos não batem com nenhum desaparecimento registrado oficialmente. Mateus franziu a testa. Podem ser vítimas não denunciadas ou órfãos que ninguém procurou. Também encontramos notas fiscais de compras de itens infantis desde 2018. Enviadas para outro endereço, zona rural próxima a Paracatu.
Mateus assentiu. Enviem alguém para lá. Mas com discrição. Em outro lugar, Sofia trabalhava com a psicóloga Fernanda em um pequeno escritório. Na mesa, folhas em branco, lápis de cor e um gravador. Você não precisa desenhar se não quiser, Fernanda falou suavemente. Eu quero, respondeu Sofia. Lembro de tudo. E se eu desenhar, as pessoas vão acreditar mais. Fernanda assentiu. Então siga o seu tempo. Sofia começou com o primeiro desenho, um pote de doces, vermelho escuro, com um fio de cabelo espetado como vela de aniversário. Esse foi o primeiro pote que eu abri. O cheiro era tão forte que quase vomitei. Mas o que mais me assustou foi a forma como ela pôs a mão no meu ombro. Ela desenhou uma segunda mão grande, branca, com unhas pintadas de vermelho, pousando sobre o ombro da menina no papel. Ela sempre fingia ser gentil. Mas cada vez que alisava meu cabelo, eu sentia como se estivesse sendo marcada. Fernanda observou o desenho e anotou silenciosamente. Como você se sentiu quando ela foi presa? Aliviada, disse Sofia. Mas também triste. Por causa do meu pai. Ele te ama muito. Mas ele não acreditou em mim. Se eu não tivesse fugido, agora eu provavelmente estaria dentro de um daqueles potes. Fernanda colocou a mão sobre a dela. Agora você está protegida. Ela não pode mais te alcançar. Sofia sorriu levemente. Vou contar tudo. Quero que todo mundo saiba. Para que ninguém mais acredite naquele sorriso dela. No hospital psiquiátrico, durante a troca de turno, Maria permaneceu sentada na cama, mãos pousadas no colo. A enfermeira Camila entrou com a medicação. Hora dos remédios, senhora. Maria sorriu. Remédio é a única coisa aqui que ainda tem um pouco de sabor. Camila estendeu o copo d'água. Sem açúcar. Oh, tudo bem. Amargo também serve. Me lembra o fracasso. Camila deu um passo para trás. Não sei o que isso quer dizer, mas acho que a senhora deveria ficar em silêncio. Você tem filhos? Maria perguntou. Camila permaneceu em silêncio. Uma filha? Sim, respondeu a enfermeira. Chama-se Lívia. Maria assentiu. Nome bonito. Você devia evitar dar muito doce para ela. O medo adoça de forma mais natural. Camila se arrepiou. Saiu da sala sem dizer mais nada. Lá dentro, Maria sorriu discretamente. Quantas balas ainda esperam para serem embrulhadas? Quem pode saber? A polícia continuava ampliando a investigação. Um dia, Mateus recebeu um alerta de um posto de controle rodoviário automático em Paracatu. Chefe! Diego entrou correndo. Câmeras de beira de estrada captaram a imagem de um homem que visitou a casa da Maria em junho do ano passado. A placa bate com a nota de entrega. Ele ainda está vivo? Talvez. Mas saiu do Brasil no mês passado. Para onde? México. Mateus apertou os punhos. Se a Maria não for a única. Estamos lidando com uma rede inteira? É possível. Diego soltou o aro e então a Sofia é apenas uma pequena parte de um pesadelo maior. Mateus assentiu. Mas aquela menina sobreviveu. E a voz de quem sobrevive tem mais força do que qualquer prova. Maria estava em isolamento, trancada numa cela de aço gelada, sem janelas, iluminada por lâmpadas fluorescentes que ficavam acesas 24 horas por dia. Uma câmera gravava todos os seus movimentos em tempo real. O oficial de plantão relatou. Ela praticamente não dorme. Fica sentada, repetindo frases estranhas, como se conversasse com um pote. Mateus estava do lado de fora da cela, observando pela tela. A delegada Helena Gomes se aproximou. Não temos muito tempo, disse Helena. O caso cresceu demais. A imprensa começou a cavar, e se vazarem imagens do porão da casa da Maria. Mateus a interrompeu, eu sei.
Mas pressioná-la agora é inútil. Ela só fala quando quer. Não quando pedimos. Helena estreitou os olhos. Então, o que pretende fazer? Deixar a Sofia ver ela. Helena ficou imóvel. Você enlouqueceu? Não frente a frente. Só para que a Maria a veja. Vê-la viva. De pé. Isso vai quebrá-la. Helena ficou em silêncio, depois assentiu lentamente. Mas a menina aceita. Na sala de espera, Sofia estava sentada entre Mateus e a psicóloga Fernanda. Ela usava um suéter bege, o cabelo preso, mas os olhos ainda traziam a desconfiança de sempre. Você não precisa fazer isso, Fernanda reforçou. Ninguém está te obrigando. Não, disse Sofia. Eu quero. Ela precisa saber que eu não tenho mais medo. Mateus a olhou com respeito. Ela não poderá te dizer nada. Vamos garantir separação total. Sofia assentiu. Sala de observação. Um vidro espelhado foi instalado. Sofia ficou atrás dele, olhando para a sala de interrogatório. Maria estava sentada, algemada à mesa, olhando fixamente para o nada. Helena vai apenas dizer que alguém quer vê-la, explicou Mateus. Sem nome. Tudo bem. Helena entrou na sala de interrogatório. Alguém veio. Quer te ver uma última vez. Maria curvou os lábios. Última? Que história é essa de última? Eu ainda não morri. Não falo de morte física, respondeu Helena, fazendo sinal para o lado de fora. A cortina foi puxada. Maria olhou diretamente para o rosto de Sofia. Silêncio. Nos primeiros segundos, apenas um olhar vazio. Depois, seus olhos tremularam. Sofia não disse nada. Apenas olhou. Firme. Sem piscar. De repente, Maria começou a rir. Mas o riso não era mais feroz como antes. Era torto, amargo. Você está viva. E agora, e eles te chamam de sobrevivente, ela disse alto, como se tentasse ultrapassar o vidro. Mateus desligou o microfone. Sofia não ouviu. Mas ela leu os lábios. E então sorriu seu primeiro sorriso em dias. Maria parou de rir. O rosto dela enrijeceu. Os lábios murmuraram uma última frase. Você é um doce estragado. Sofia virou as costas, sem responder. Ela havia vencido. Não com palavras, com sua existência. No dia seguinte, no Tribunal Provisório da Comarca de Campos do Jordão, Maria foi levada para a audiência preliminar. A imprensa não teve acesso. Mas a sala estava lotada com investigadores e testemunhas. O juiz-presidente, um homem grisalho chamado Rodrigo Mendes, anunciou: a ré Maria Ribeiro está sendo acusada dos crimes de sequestro, tentativa de homicídio, homicídio em série, posse ilegal de partes humanas, e conduta de perversidade organizada. O advogado de Maria apenas declarou-o sem manifestações, o que significava que não contestaria as acusações. Quando Rodrigo perguntou: a ré deseja dizer algo? Maria ergueu a cabeça. Vocês não compreendem a solidão de uma criança abandonada. Não entendem a fome que esse mundo empurrou goela abaixo de mim. O juiz a interrompeu. Este não é o lugar para justificar crimes. Não, ela sussurrou. É o lugar onde me empacotam, e como o último doce ainda não embrulhado. A sala ficou em completo silêncio. O juiz proferiu a sentença. Prisão perpétua. Sem direito a perdão. Sem redução por motivos de saúde. Isolamento permanente. Mateus se levantou. Não sentia alívio. Mas sabia que o fim havia chegado. Pelo menos, para o pesadelo de Sofia. Após o julgamento, Mateus foi até a menina. Você conseguiu, ele disse. Ela não vai machucar mais ninguém? Sofia perguntou. Nunca mais. E outras crianças? Os nomes que ainda estão na lista? Mateus suspirou.
Nós não vamos parar. Mas graças a você, todo o país agora sabe que um sorriso também pode matar. E que fígados podem ser embalados como doces. Mateus assentiu. Algo tão horrível e mesmo assim real. O mais assustador é a verdade. Sofia apertou com força seu caderno, onde registrava cada fragmento de memória. Eu vou contar tudo. Sem omitir um único detalhe. Pela justiça. Sofia olhou para ele e sorriu de leve. Por aquelas meninas que não puderam contar sua própria história. À noite, ao sair do hospital, Mateus parou o carro à beira da estrada e ligou para Fernanda. A menina está bem? Melhor do que esperávamos, Fernanda respondeu. Ela começou a escrever. Os primeiros trechos e são bem fortes. Você acha que já está na hora de ela voltar para a escola? Ainda não. Mas ela precisa ver que existe um mundo fora do pesadelo. Mateus ficou em silêncio por um instante. Aquela menina é uma sobrevivente, ele disse. Sim, Fernanda concordou. E eu acho que a partir de agora, ela vai aprender a viver de verdade. Ao mesmo tempo, na cela isolada, Maria estava sentada de frente para a parede branca. Já não cantava. Já não falava. Apenas olhava, em silêncio, para o vazio. Na mesa, o jantar permanecia intocado de mingau ralo, pão duro e água. Sem doces. Nada doce. E, pela primeira vez em muitos anos, Maria não comeu. No domingo à tarde, o programa ao vivo Vidas Roubadas foi ao ar em todo o Brasil. A abertura mostrou uma reconstituição sombria do caso de Maria Ribeiro, com imagens turvas e trilha sonora grave e melancólica. A voz da apresentadora soou carregada de emoção. Ela já foi uma esposa dedicada, uma madrasta exemplar. Mas por trás do avental, escondia-se um segredo terrível, balas com DNA humano, órgãos congelados e caixinhas de presente embrulhadas com lágrimas de crianças. Na tela, surgiram imagens das 4 caixas de madeira com os nomes Larissa, Natália, Lúcia e Aline gravados. A apresentadora Isabel Costa, famosa por sua postura firme, estava sentada diante do tenente Mateus Rodrigues no estúdio. Tenente, o senhor poderia esclarecer quais foram as provas irrefutáveis deste caso? Isabel perguntou. Mateus assentiu, com voz serena. Encontramos DNA humano nas balas. Também havia vídeos, fotos, órgãos e a confissão direta da suspeita. Todos os dados coincidem com casos de desaparecimento não resolvidos entre 2019 e 2023. Quantas vítimas foram oficialmente confirmadas? 4 casos totalmente confirmados. 3 em análise. Mas a lista pode ser maior. Isabel ficou pensativa e continuou. E a menina sobrevivente? Como ela está? Ela se chama Sofia Almeida, disse Mateus com calma. 12 anos. Foi quem rompeu a cadeia de crimes com uma coragem extraordinária. Sem ela, tudo teria continuado. Isabel encarou diretamente a câmera. Uma menina de 12 anos teve a coragem de dizer a verdade, enquanto os adultos ao seu redor tapavam os ouvidos e viravam o rosto. Hoje, essa menina vai falar oficialmente. A imagem mudou para a sala de entrevistas, onde Sofia estava sentada de frente para a repórter jovem Adriana Martins, escolhida especialmente por ter sido órfã na infância. As câmeras começaram a gravar. Adriana sorriu levemente, tentando suavizar o clima. Sofia, está pronta? Sofia assentiu. Seu cabelo estava preso, o rosto sem maquiagem, mas seus olhos brilhavam com firmeza. Antes de tudo, obrigada por aceitar falar com o país inteiro, Adriana começou. Você pode nos contar o que fez você desconfiar da Dona Maria? Sofia respondeu devagar. Foi o olhar dela. Quando ela me olhava, eu sentia como se eu fosse uma refeição sendo avaliada. Não era um olhar de mãe. E quando você encontrou o pote de balas? Eu o abri. O cheiro era insuportável. Uma bala tinha cabelo. Outra tinha unha. Depois, encontrei a caixa com fotos e da Larissa. Da Natália.
Nomes que eu já tinha visto nas listas de pessoas desaparecidas. Adriana conteve a emoção. E naquele momento, você escolheu denunciar? Não, respondeu Sofia. Naquele momento, eu escolhi sobreviver. Ela olhou diretamente para a câmera. Por que ninguém mais faria isso por mim? Houve um momento de silêncio. Adriana perguntou em voz mais baixa. Você sente raiva do seu pai? Sofia olhou para baixo, depois respondeu baixinho, sim. Um pouco. Por quê? Porque ele não acreditou em mim. Ele a defendeu, assinou a liberdade dela. E quando eu estava apavorada, ele disse que era só imaginação. Adriana assentiu, sem interromper. Mas ele quase perdeu você para sempre. Sim. E foi por isso que eu escolhi perdoar. Não porque ele merece. Mas porque eu preciso deixar isso para trás e para poder seguir em frente. Adriana ergueu o rosto, tentando esconder a admiração. Qual foi a última coisa que Dona Maria te disse? Sofia respirou fundo. Você é um doce estragado, ponto. Ela sorriu. E hoje, eu digo para ela, eu não sou doce, mas eu estou viva. O estúdio ficou em silêncio absoluto quando a entrevista terminou. Isabel olhou diretamente para a câmera principal. Essa não é apenas a história de uma menina que sobreviveu. É a declaração de uma geração ferida que não ficará mais em silêncio. Logo após a transmissão, a hashtag Sofia não se rende se tornou o assunto mais comentado no Twitter do Brasil, comentários inundaram as redes sociais. Essa menina é uma heroína. Devemos a ela um pedido de desculpas. As autoridades precisam reabrir todos os casos de desaparecimento não resolvidos. O Ministério do Interior do Brasil convocou uma coletiva de imprensa emergencial naquela mesma tarde. O porta-voz declarou: revisaremos todos os registros de desaparecimento de menores desde 2015 até hoje. Uma força-tarefa especial será criada. E o caso Maria Ribeiro não será o fim, mas o início de uma campanha nacional. Naquela noite, em uma pequena casa no interior próximo a Itabira, Sofia estava sentada com a doutora Clara, a mulher que a adotou após o caso. Clara preparou um chá de gengibre e o colocou sobre a mesa. Como você se sente com o país inteiro falando de você? Sofia deu de ombros. É meio estranho. Mas é bom também. Pelo menos, e agora as pessoas sabem a verdade. Clara sentou-se ao lado dela. Você é muito forte. Eu não sou forte, Sofia sorriu tristemente. Eu só, e não aceitei morrer. Clara apertou levemente sua mão. Às vezes, só isso já é extraordinário. Do lado de fora da janela, o vento soprava pelos campos de trigo. Dentro da casa, a luz amarela e acolhedora se espalhava por toda a pequena cozinha. Sofia olhou para a prateleira, onde havia colado um pedaço de papel branco com fita adesiva. Doces de verdade não precisam de sangue para serem doces. Clara leu. Ela assentiu com os olhos cheios de emoção. Você quer imprimir essa frase na capa do livro? Sofia sorriu. Eu ainda não decidi o título. E o que está pensando em colocar? A menina olhou para longe. O pote de doces com cheiro de verdade. Clara sorriu. Bonito. Muito bonito. Mas sabe de uma coisa? O quê? Esse pote de doces não tem só cheiro de verdade. Ele também abriu a tampa para que a luz invadisse a escuridão. Em Brasília, Mateus estava em frente ao arquivo dos casos de crianças desaparecidas. Ele segurava o dossiê de uma menina chamada Ana Moreno, desaparecida em 2021 em São João del Rei, nunca encontrada. No canto do arquivo, havia uma marca vermelha, encerrado por falta de provas. Mateus riscou o selo com uma linha. Vamos reabrir, disse ele a Diego. Reabrir todos. Diego assentiu, pegando mais 6 pastas. Agora temos um motivo. E temos, e motivação. Mateus sorriu de leve. Não. Agora temos, e fé.
O vento soprava suavemente pelos campos de girassóis nos arredores da pequena cidade perto de Itabira, onde a nova casa de Sofia se aninhava ao pé de uma colina. Telhas vermelhas, janelas com venezianas verdes, e uma trepadeira de bougainville abraçava a moldura da janela. Lá dentro, a cozinha estava cheia do aroma de massa de biscoito de baunilha. O som rítmico da colher batendo na tigela ecoava regularmente. Sofia, lembra de colocar mais uma colher de açúcar mascavo, hein? Nada de distração como da última vez, disse a doutora Clara, agora mãe legal da menina, sorrindo da frente da geladeira. Eu não me distraí, é só que, e na hora eu estava pensando no novo capítulo do livro, respondeu Sofia, apertando os olhos de forma travessa. Clara colocou a bandeja de leite sobre a mesa. Daquele seu pote de doces com cheiro de verdade? Sim. Terminei de escrever. Vou enviar o manuscrito amanhã de manhã. Tem certeza? Sofia assentiu. Não quero mais reescrever. Quero deixá-lo ir. Clara observou por um longo tempo, depois se aproximou e apertou suavemente seu ombro. Você já foi longe demais, Sofia. Cada palavra que você escreve é um passo adiante. Mas você também tem o direito de parar, respirar e apenas ser uma criança. Sofia parou. Eu não acho que sou mais uma criança. Tudo bem, Clara sorriu. Porque, não importa o que você seja, aqui, e você está segura. A menina abaixou a cabeça, mordeu o lábio. Um instante de silêncio passou. Posso, te chamar de mãe? Clara se emocionou. É claro que sim, meu amor. Na semana seguinte, Sofia foi oficialmente matriculada na escola secundária da pequena cidade. Ninguém ali reconheceu que ela era a menina sobrevivente ou que apareceu na televisão. Clara solicitou que a escola mantivesse em sigilo sua identidade, e as autoridades locais concordaram em incluí-la em um programa interno de proteção de testemunhas com mudança de nome. No primeiro dia de aula, Sofia levou uma mochila azul e uma marmita especial preparada por Clara. Uma garota de cabelos cacheados e óculos, chamada Letícia, puxou conversa. Você é nova aqui? Eu sou a Letícia. Posso sentar aqui? Claro. De onde você veio? Sofia sorriu. De um lugar um pouco escuro. Mas agora está mais ensolarado. Letícia não entendeu muito bem, mas sorriu animada. Que bom! Aqui a gente só faz bobagem. Você tem bicho de estimação? Sofia assentiu. Tenho. Um cachorro. O nome dele é Luz. Luz. Letícia arqueou as sobrancelhas. Quer dizer, luz mesmo? Sim. Porque foi a primeira coisa que correu para me abraçar sem saber quem eu era. Naquela noite, depois de aprender sobre colheres, garfos e algumas fórmulas de química bem chatas, Sofia estava deitada no sofá com Clara e o cachorro Luz. A TV exibia uma reportagem especial da Conferência Nacional de Combate à Violência Infantil em Brasília. O discurso de abertura foi feito pelo ministro da Justiça, mas quem recebeu aplausos de pé foi uma menina de cabelos castanhos, blusa branca e microfone na mão. Sofia. Um trecho do discurso gravado alguns dias antes estava sendo reprisado pela emissora nacional. Eu não tenho mais medo. Eu não sou uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. Mas também não sou um milagre. Sou o resultado do silêncio, da indiferença e da bondade cega. Se o sistema não mudar, haverá muitas outras Marias, muitas outras crianças e que não terão suas histórias contadas. Clara apertou a mão da filha adotiva. Tenho tanto orgulho de você, meu amor. Sofia sorriu, mas os olhos estavam marejados. Sabe, mãe, e eu queria poder voltar e abraçar a Larissa. Dizer para ela que um dia alguém acreditaria. Você já fez isso, Sofia, respondeu Clara. Você falou por todas as meninas que tiveram sua voz roubada. Um ano depois. A editora Sol organizou o lançamento do tão aguardado livro infantil autobiográfico, O Pote de Doces com Cheiro de Verdade. A sessão de autógrafos foi realizada na biblioteca da região de Poços de Caldas.
Crianças, pais, jornalistas e psicólogos compareceram. Na mesa, Sofia estava sentada com o primeiro exemplar nas mãos, capa branca leitosa, com um pequeno pote aberto de onde saía uma luz dourada. A primeira a pedir autógrafo foi uma garotinha ruiva, de uns 8 anos, segurando o livro no peito. Você é a Sofia, né? Sou sim, respondeu Sofia com um sorriso. Você tem medo do escuro? Sofia se surpreendeu. Aquela pergunta e era tão familiar. Tão profunda. Ela se abaixou e perguntou suavemente: por que está me perguntando isso? Porque eu sonho com monstros no armário. Meu pai diz que não tem nada lá. Mas eu não acredito. Acho que tem algo sempre me espiando no escuro. Sofia largou a caneta, olhou nos olhos da menina. Eu já tive medo do escuro. Muito medo. E depois, a menininha perguntou, baixinho. Sofia sorriu com doçura. Depois eu aprendi a correr em direção à luz. A luz existe mesmo? Existe. Ela não está no fim do túnel. Ela está dentro de você. E basta uma faísca, para que o escuro não domine tudo. A menina sorriu radiante e correu até a mãe que a esperava à distância. Clara, em pé num canto, observava sua filha adotiva que já não era mais aquela menina presa numa casa com um pote de doces cheirando a sangue. Agora, ela era um símbolo vivo, respirando e brilhando. Naquela noite, na pequena cozinha, Sofia colou mais um bilhete no canto da parede. Abaixo da frase antiga. Doces de verdade não precisam de sangue para serem doces. Ela escreveu uma nova, com caneta roxa. A vida não precisa ser perfeita, só precisa ser escolhida. Sentou-se ao lado de Clara. Juntas, preparavam chá. Luz deitava aos pés delas, abanando o rabo suavemente. Mãe? Eu acho que quero estudar escrita profissional. Por que você quer contar mais histórias? Não. Porque eu quero ajudar os outros a contarem as deles. Clara sorriu. Então vamos começar. Porque você já sabe o caminho da escuridão para a luz. E agora, pode dar a mão para que outros sigam com você. Sofia assentiu. A luz da cozinha iluminava seus olhos já sem medo. Apenas com determinação. A vida de uma menina que estava destinada ao silêncio agora se tornava a lanterna que guiaria muitos. Sem precisar de açúcar. Sem precisar de monstros. Apenas com a verdade. E a escolha de viver. A história traz uma lição profunda sobre coragem, o poder da verdade e a capacidade de vencer a escuridão por mais cruel que ela seja. Sofia provou que ninguém é pequeno demais para causar uma grande mudança. O silêncio diante do mal só o alimenta. Crianças precisam ser ouvidas, acreditadas e protegidas com ações, não apenas palavras. E o mais importante, por mais profunda que seja a dor, sempre temos o direito de escolher a luz, curar e ajudar outros a não caírem no abismo que um dia enfrentamos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.